Se o cliente vive dizendo que sua costura é cara, a verdade é dura e eu preciso te dizer. O problema não é o seu cliente, é o jeito que você está vendendo o seu trabalho. E hoje eu vou te mostrar exatamente como você fazer o cliente valorizar a sua costura, mesmo que você trabalhe em casa. E eu vou te dizer mais, você não vai precisar baixar o seu preço. Você já ouviu essa frase alguma vez quando você passou o preço para o seu cliente? Nossa, tudo isso é só uma costurinha. É revoltante, né? Mas o problema não é o seu cliente, é a forma que você se comunica com ele. Se você ouve muito isso significa que você está apresentando o seu trabalho da maneira errada. Mas o seu cliente, ele pode aprender a valorizar. Mas você precisa ensinar ele como fazer isso sem tentar ele pagar menos. 4 pontos que eu posso te dizer por que o cliente não valoriza o seu trabalho. Ele não entende o processo, principalmente se você trabalha com concertos. Eu já fiz concertos e posso te dizer que eu não gosto muito de fazer concertos, nem nas minhas roupas. Mas tem quem faça isso de profissão mesmo, ganha vida e tá tudo bem, né? Cada um sabe o que gosta de fazer. Tem outras pessoas que trabalham com roupas sob medidas, outras trabalham com costura criativa, personalizados, trabalha com concertos, né, como eu falei. E todas essas formas de se trabalhar com a costura têm um processo, cada uma tem o seu processo. E você precisa fazer o seu cliente entender o processo dessa costura. O segundo motivo seria a costureira cobra sem explicar o valor. Por que você está cobrando esse valor? Quais são as etapas desse processo aí do seu trabalho? E um outro fator também é que o serviço é tratado como um favor, não como uma profissão. Se você trabalha com conserto, principalmente parentes, amigos, chega com aquela pecinha de roupa, fala, é só uma pencezinha do lado. Só que aí ele não sabe que você precisa ir lá, ligar a máquina, trocar a linha, e às vezes você não tem a linha daquela cor, você precisa comprar a linha, e você precisa marcar a peça, você precisa alfinetar, você precisa ajustar, você precisa descosturar. E não é só uma costurinha, não é só uma pencezinha. Tem todo o processo. E o outro motivo seria a falta de posicionamento profissional. Você não se posiciona como tal, você não se posiciona. E isso faz com que o seu cliente não valorize o seu trabalho. Outra verdade dura é quando você aceita qualquer preço, você aceita qualquer prazo e qualquer condição. É o cliente que diz para você o que você tem que fazer. Não. E aí ele aprende que o seu trabalho vale pouco. Outra questão importante é que você tem que parar de vender a costura, parar de vender o conserto, a peça personalizada. Você tem que vender a solução. O cliente ele não paga por linha e agulha, ele paga pelo resultado. Aqui é um exemplo clássico de conserto de roupas, onde você poderia dizer do jeito errado, faço barra de calça. Mas para valorizar e vender a solução, qual é a solução? Não, eu ajusto sua calça para vestir perfeitamente no seu corpo, sem repuxar e com acabamento profissional. Se você fosse um cliente, você compraria o serviço de quem? De quem diz ali que faz a barra da calça, ou você compraria o serviço do segundo ali, do jeito certo, ajuste sua calça para vestir perfeitamente no seu corpo, sem repuxar e com acabamento profissional? Eu, exclusivamente, compraria da segunda opção, porque ele está me vendendo uma solução. Poxa, eu vou ter uma calça que vai vestir no meu corpo perfeitamente, acabamento profissional,
vou pagar quanto for necessário para ter esse serviço. Comece a se posicionar desse jeito. Explicar o processo sem pedir desculpas. O preço é só a ponta do iceberg. É o que a gente citou, que eu citei, né, anteriormente, sobre o processo, seja o processo de você, mesmo que você trabalhe sob medida, trabalhe com conserto, fabricando, produção, não importa, tem um processo ali. E o seu cliente ele precisa entender o processo e você não tem que pedir desculpa. Não precisa. E um erro comum, como está ali bem explicando, o erro comum é pedir desculpa antes mesmo de falar o valor. Isso destrói sua autoridade. Então, explique o processo para o seu cliente antes de falar o preço. Tem toda uma etapa. Transforme o invisível em valor. Em vez de apenas dar o preço, você narra o seu trabalho. Você explica para o seu cliente, ele chegou ali pedindo um serviço para você, então você começa explicando para ele, olha, esse ajuste, ele envolve descosturar, depois eu vou ter que alinhar essa peça no seu corpo, refazer a costura e finalizar o acabamento para não desfiar. Depois que você explicou, transformou o que ele não vê em valor, aí sim você pode dar o preço. Uma coisa muito importante para você que quer viver da sua costura é ter uma tabela de preços e parar com o improviso. Porque sem a tabela de preço, você cobra no improviso, você muda o preço por cliente, você esquece quando você cobrou, você esquece o trabalho que você teve da última vez para fazer aquela peça, e aí você acaba passando insegurança. Quando você tem uma tabela de preço, você mostra profissionalismo. Seu cliente chega, eu quero tal coisa. Aí você, peraí, olha aqui, consulta aqui minha tabela, olha aqui, eu tenho uma tabelinha, mostra aqui o preço, porque ele vai entender que você tem um preço ali para aquele serviço. Dessa forma você evita negociação, você educa o seu cliente e algo importante. Não precisa ser perfeita, não precisa pagar uma gráfica para fazer. Ela precisa existir. Pode ser um simples, pode ser um caderninho lá, seu caderninho, com o preço, com os serviços que você faz. Também você pode colocar o prazo de entrega e o que mais você achar necessário. Use o não como filtro. Aí você pode ver um funil. E no topo do funil tem todos os clientes. Aí você vai ajustando ali o preço justo. E o último ali, que é o cliente que você quer, é o cliente de valor. Aquele cliente que valoriza seu trabalho, aquele cliente que não atrasa o pagamento, aquele cliente que não fica pedindo fiado toda a vida. Então, nem todo cliente é o seu cliente. Se você sempre abaixa o preço para atrair cliente, você só vai atrair cliente que compra o preço, não a qualidade. Agora uma dica bem importante. Como responder quando você passa o seu preço e aquele cliente fala, mas a fulaninha ali da esquina, ela cobra metade desse preço. O que você vai responder para ela a partir de agora? Entendo, cada profissional trabalha de uma forma e aqui eu priorizo o acabamento e a durabilidade. Dessa forma, você quebra ali o padrão do cliente que quer comprar por preço e não valoriza o seu serviço. Dessa forma, você não compete por preço, você compete por qualidade. A pessoa ela vai começar a refletir, não, você trabalha com profissionalismo, você me entrega o acabamento, você me entrega com durabilidade, você tem palavra, ela vai valorizar suas qualidades. E se esse cliente ainda assim quiser comprar com a fulaninha que cobra metade, não perca seu tempo.
pode ter certeza que vai ter cliente que vai valorizar o seu trabalho. A costura é um visual. Mostre ou vire uma commodity. Se você usa as redes sociais, use isso a seu favor. Coloque lá as fotos, pega aquela peça lá que está detonada, que você precisa consertar. Mostra ela antes, mostra depois. Isso também é uma forma de valorizar o seu trabalho. Mostre os bastidores, né? O que você tem, as suas ferramentas que você usa, e o antes e o depois. Mostre também um detalhe das peças. O maior erro de quem trabalha em casa é cobrar barato, excesso de trabalho, porque você cobra muito barato, e aí para compensar, para você viver do seu conceito, viver do seu trabalho, você acaba pegando muitas coisas para fazer muitas encomendas. E aí vira um cansaço, vira uma frustração e o seu lucro é pouquíssimo. O respeito começa pelo preço que você aceita. Então, trate isso como uma profissão. Você quer viver do concerto? Então, trate como uma profissão. Você quer viver de roupas sob medida? Trate como uma profissão. Seja qual área da costura você seguir, trate como profissão. Comunique com clareza, explique lá os processos que você precisa fazer e cobre com segurança e firmeza. Pare de se justificar. Não é se justificar, é explicar o processo. Uma coisa é você se justificar, outra coisa é você explicar o processo, explicar a qualidade do seu serviço. Valor não se implora, valor se constrói. Então, a partir de tudo isso que você ouviu, desse breve resumo, eu tenho certeza que sua mente se expandiu, você tem mais clareza sobre o seu serviço, você vai começar a se posicionar, seja nas redes sociais, ou seja com seus vizinhos, seja seus clientes mesmo ali, pessoalmente. Você vai agora, a partir de hoje, qual será a sua escolha? Quer continuar sendo vista como quem faz um favor, quem faz uma costurinha? Ou como uma profissional da costura? Espero que você tenha gostado das dicas e se você, a partir de hoje, quer se posicionar como uma profissional, eu tenho certeza que você vai dar uma curtida nesse vídeo. Vai dizer aí coloca nos comentários o que você faz, qual área da costura que você segue. Espero que você tenha gostado.